2.000 soldados desapareceram, sem corpos, sem relatórios de batalha, sem explicação. A força militar mais poderosa do mundo antigo simplesmente parou de existir. E ninguém sabe por quê. Roma registrava tudo, cada batalha, cada morte, cada nome de soldado. Mas a Nona Legião, a partir de um certo ponto, só há silêncio, como se alguém tivesse apagado a existência deles de propósito. Essa é a história da Legio Nona Hispana, uma das forças de elite do exército romano, e o mistério que confunde historiadores há mais de 2.000 anos. Vamos voltar ao começo. A Nona Legião não era um grupo qualquer de soldados. Eram veteranos endurecidos pela guerra. Lutaram pela Espanha, pela África, pelo Oriente Médio. O próprio Júlio César os usou. Eles sufocaram rebeliões, conquistaram territórios e basicamente fizeram o trabalho sujo de construir o Império Romano. Quando foram enviados para a Bretanha, por volta de 43 d.C., a Nona Legião já tinha décadas de guerra brutal nas costas. Eram experientes, eram organizados, eram elite. A Bretanha, porém, era um tipo completamente diferente de problema. A ilha era selvagem. Os bretões e as tribos do norte, chamadas de Pictos, não eram o tipo de inimigo que Roma estava acostumada a enfrentar. Eles não lutavam em formações organizadas em campos abertos, conheciam o terreno, usavam as florestas, os pântanos, a chuva, o frio. Eram implacáveis. Roma havia conquistado a maior parte do sul da Bretanha com relativa rapidez, mas quanto mais ao norte você ia, mais difícil ficava. E a Nona Legião foi jogada direto no coração desse problema. Por volta de 60 d.C., algo enorme aconteceu. Uma rainha britânica chamada Boudica liderou uma revolta que quase destruiu completamente a Bretanha romana. A Nona Legião foi uma das primeiras unidades a responder e foi completamente destruída no processo. A infantaria foi dizimada. O comandante mal escapou com a cavalaria. Eles foram reconstruídos. Mais soldados foram enviados de Roma. A legião foi restaurada, mas aquele momento importou, porque mostrou que até o melhor de Roma podia ser esmagado na Bretanha. A Nona continuou operando na Bretanha pelas décadas seguintes. Temos registros deles construindo fortes, fazendo obras, estacionados em um lugar chamado Eboracum, que é a atual York, na Inglaterra. Uma telha carimbada com o símbolo deles, um touro, foi encontrada lá. Inscrições foram descobertas. E então, por volta de 107 a 120 d.C., os registros simplesmente param. Nenhuma menção deles em batalha, nenhuma menção de dissolução, nenhuma menção de para onde foram ou o que aconteceu. Eles simplesmente sumiram. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque os historiadores debatem isso há muito tempo. E existem várias teorias, cada uma com suas próprias evidências e seus próprios problemas. Vamos passar por elas uma a uma. Essa é a teoria mais dramática e, honestamente, a mais popular. A ideia é que a Nona Legião marchou para o norte, para o que hoje é a Escócia, o território de uma tribo feroz chamada Caledoniana, e foi aniquilada. O argumento é o seguinte: por volta de 117 d.C., havia sérios problemas no norte da Bretanha. Fontes romanas mencionam que uma guerra estava acontecendo, que as coisas estavam piorando e que a Bretanha estava em crise.
O próprio imperador Adriano foi pessoalmente à Bretanha por volta de 122 d.C. e ordenou a construção da Muralha de Adriano, a enorme barreira de pedra que ainda existe parcialmente hoje, como forma de separar fisicamente a Bretanha romana do norte perigoso. Essa muralha não foi construída para enfeite. Foi construída porque Roma havia decidido que não conseguia controlar o que estava acima dela. Alguma coisa havia dado muito errado lá em cima. A teoria diz que a 9ª Legião foi enviada ao norte para lidar com as tribos caledonias, caiu em uma armadilha e foi destruída. Os caledônios eram especialistas em guerra de guerrilha, sabiam usar o terreno das terras altas, atacar à noite, desaparecer na névoa e golpear quando menos se esperava. E aqui está o ponto. Não seria a primeira vez que Roma perderia uma força enorme assim. Em 9 d.C., 3 legiões romanas inteiras foram destruídas na Alemanha, num lugar chamado Floresta de Teutoburgo. Os germânicos os atraíram para um vale estreito e os emboscaram. Dezenas de milhares de soldados, extintos em uma única batalha catastrófica. Poderia a mesma coisa ter acontecido com a 9ª Legião na Escócia? Talvez. É possível. Mas aqui está o problema com essa teoria. Não há evidência direta de uma batalha em grande escala. Nenhum osso, nenhuma arma, nenhum relato histórico de nenhum dos lados descrevendo esse tipo de confronto. Os escritores romanos adoravam registrar desastres militares, mesmo os humilhantes. Se o desaparecimento de 3 legiões na Alemanha foi escrito, por que não o da 9ª na Escócia? Alguns historiadores acham que toda a história de destruídos na Escócia é apenas um mito e que a 9ª Legião simplesmente foi realocada. O argumento deles é o seguinte: uma telha ou uma inscrição com o nome de uma legião não significa que ela foi destruída depois dessa data. Significa apenas que eles estavam ali naquele momento. As legiões eram movidas pelo império o tempo todo, dependendo de onde estava surgindo o problema. Mais ou menos na mesma época em que a 9ª da Bretanha, outras crises estavam surgindo pelo império. Havia grandes conflitos no Oriente Médio, em lugares como a Judéia e ao longo da fronteira oriental. Também havia uma guerra massiva prestes a explodir na região do Danúbio. A 9ª poderia ter sido silenciosamente embarcada para fora da Bretanha e jogada em um desses outros conflitos. Na verdade, há um pequeno indício para isso. Alguns pesquisadores apontam para uma inscrição parcial encontrada na Holanda, que pode fazer referência à 9ª Legião, datada de algum momento na década de 120 d.C. Se isso for verdade, significaria que pelo menos parte da legião ainda estava viva e operando na Europa continental, depois de desaparecer dos registros britânicos. Há também um carimbo encontrado em outro local, que alguns historiadores conectam à 9ª. Mesmo que tenham sido transferidos, isso não responde à pergunta completa. Porque a 9ª Legião acaba desaparecendo de todos os registros em todo lugar, não só na Bretanha. Até o final do 2º século, ela não aparece em nenhuma lista de legiões romanas. Todas as outras legiões que sobreviveram têm documentação. A 9ª não tem nada. Então, se foram transferidos, para onde foram depois disso? Essa é mais sombria e mais específica. Entre 132 e 135 d.C., um enorme levante judaico contra Roma aconteceu na Judéia. Foi chamado de Revolta de Bar Kokhba e foi um dos conflitos mais sangrentos de todo o 2º século. Roma precisou mobilizar enormes recursos militares para esmagá-la. As baixas dos dois lados foram catastróficas. Alguns historiadores acham que a 9ª Legião estava entre as forças enviadas para lidar com essa revolta e que foram destruídas lá. O problema é o mesmo de antes. Não há nenhuma menção específica da 9ª estar na Judéia.
e as fontes romanas descrevem as unidades que sofreram grandes perdas durante aquela guerra, sem citar a nona. Mas a ausência de evidência nem sempre é evidência de ausência. Os registros daquele período são incompletos, e muita coisa simplesmente não foi escrita ou não sobreviveu. Essa é menos cinematográfica, mas muito plausível. As legiões romanas podiam ser dissolvidas como punição. Se uma legião fizesse algo catastrófico, se amotinasse, recuasse quando deveria ter lutado, cometesse algum fracasso militar enorme, Roma simplesmente podia acabar com ela. Dissolvia a unidade, espalhava os soldados sobreviventes por outras legiões, removia o nome dos registros. Isso foi feito antes na história romana. Uma legião chamada Legio XII Fulminata teve sua águia, o estandarte sagrado, capturada por inimigos, e houve consequências sérias. Há precedentes históricos de legiões sendo punidas e efetivamente apagadas. Poderia a nona ter sofrido uma derrota tão humilhante que Roma simplesmente a deletou discretamente, em vez de reconhecer o que aconteceu? Isso explicaria por que não há um registro claro de uma batalha. Roma pode ter escolhido esquecer. Essa teoria se encaixa com a ideia da Escócia. Talvez tenham sido destruídos, mas Roma ficou tão envergonhada que encobriu tudo. Nenhum registro oficial do desastre, nenhum memorial, só silêncio. Agora vamos falar sobre o que a arqueologia nos diz, porque é aqui que as coisas ficam complicadas de um jeito muito interessante. Em 2011, um arqueólogo holandês chamado Jarno Zuidhoek argumentou que a nona legião ainda estava ativa na década de 120 depois de Cristo na Holanda, o que significaria que sobreviveu muito além do seu desaparecimento dos registros britânicos. Outros pesquisadores rebateram com força. Em 2015, alguns historiadores fizeram uma revisão completa de todas as evidências disponíveis e concluíram que a explicação mais provável é que a legião foi destruída na Bretanha, em algum lugar no norte, provavelmente durante os conflitos que levaram Adriano a construir sua muralha. Mas outros historiadores ainda discordam fortemente. O debate está genuinamente em aberto. O que sabemos com certeza é o seguinte: 1. A nona legião era uma das unidades mais antigas e experientes de Roma. 2. Estava estacionada no norte da Bretanha durante um período de sérios problemas militares. 3. Desaparece completamente dos registros romanos em algum momento entre 107 e 130 d.C. 4. Nenhuma fonte romana explica o que aconteceu com eles. 5. A muralha de Adriano foi construída logo depois que eles desapareceram, sugerindo fortemente que Roma havia perdido o controle de algo significativo no norte. Esses 5 fatos não estão em disputa. Todo o resto é teoria. É isso que torna essa história tão fascinante. Não é só um mistério histórico. É uma janela para como os impérios lidam com o fracasso. Pensa no que significa o fato de Roma, uma civilização que documentou quase tudo, não ter nada a dizer sobre o que aconteceu com 2.000 dos seus próprios homens. Ou eles genuinamente não sabiam o que significaria uma derrota tão rápida e tão completa que ninguém sobreviveu para relatar. Ou eles sabiam e escolheram o silêncio. As duas opções são assustadoras, cada uma à sua maneira. Se a nona foi emboscada e dizimada nas terras altas escocesas, imagina como foram aquelas últimas horas. Soldados longe de casa, em uma paisagem hostil, cercados por inimigos que conheciam cada colina e cada rio, sem possibilidade de reforço, lutando até não restar mais ninguém para lutar. E se Roma encobriu tudo, se algum burocrata do império leu os relatórios, entendeu o que havia acontecido e decidiu que era melhor fingir que aquela legião nunca tinha existido, então
A Nona Legião não apenas morreu, ela foi apagada. De qualquer forma, não deixaram nada para trás. Só silêncio e perguntas. A Legio Nona Hispana serviu a Roma por mais de 100 anos. Lutou em alguns dos conflitos mais brutais do mundo antigo. Ajudou a construir um império. E então marcharam para o desconhecido e nunca mais voltaram. Sem tumbas, sem última batalha registrada na história, sem explicação do império que os enviou até lá. Só um nome, carimbado em telhas e gravado em pedra, desaparecendo lentamente dos registros até que um dia não restou mais nada. Essa é a Nona Legião, ainda desaparecida, ainda sem explicação. Deixe seu like para continuarmos trazendo mais histórias militares curiosas e se inscreva no canal para não perder a próxima história que traremos. Comente o que achou do vídeo. E obrigado pela sua companhia. Até a próxima história.